Sejam bem-vindos mais uma vez. Aqui quem te fala é Renato Zoia. Esse é o canal que afirma pra você que Deus é bom todo o tempo. Ali à minha esquerda temos o nosso Muitas Mãos, Edson Carneiro. Opa! Estamos aqui no Todo Tempo, todo sábado às 19 horas com você, dizendo que esse canal é bom todo o tempo. Eles já estão aprendendo isso aí, já estão falando lá junto com a gente. Comenta aí, compartilha. Hoje a gente vai fazer a parte 2 da semana passada. Se você não viu, eu acho bom você ver. Mas pode continuar vendo esse, depois você conecta com o da semana passada. Eu tava falando na aula passada... Meu irmão. Esses caras que dão aula, né, cara? Acho que sempre tá dando aula, né? Meu Deus do céu. Ensino é uma aula de Cristo, né? Cristo ungindo aí pra dar uma aula. Ensino. Puxa, mas a semana passada a gente falou, porque o tema desses vídeos é Praxis de Cristo. Praxis é senão a união, a integração entre teoria e prática. Afinal de contas, tudo se resume a isso. É ou não é, Edson? Tudo, né, cara? Tudo, cara. Tudo que a gente faz é prática. Você aprende, compreende, absorve, depois faz. É como uma faculdade, e retroalimenta, né? Porque a própria prática também te dá mais energia, mais força. Ela embasa a teoria, né? Embasa a teoria, te dá mais certeza e aí começa o processo de novo e fica com um ciclo, né? É um ciclo, exatamente. E olha que impressionante. Cristo é tão sábio, magnífico, maravilhoso, deslumbrante, total. Quantos adjetivos? Sei lá como que eu posso dizer. Nem tem, né, cara? Nem tem. Tudo é sobre João, Evangelho de Cristo, segundo João escreveu. No capítulo 15, do 1 até os 17. No sábado passado, nós lemos do 1 ao 8. Essa foi a teoria de Deus. Depois você leia aí, pega a tua Bíblia. Mas hoje é do 9 ao 17. É a segunda parte. Cristo, na primeira parte, estava dizendo: ouçam o que eu digo, mantenha guardado no teu coração, e continuem ouvindo o que eu digo, e continuem guardando no coração. E ouvem o que eu digo e guardem no teu coração. Essa foi a parte teórica, como se ele estivesse ali ensinando para eles. Mas agora ele está dizendo assim: agora vão para a pesquisa de campo e vamos fazer a segunda parte do ensino de vocês. E aí, eu vou ler aqui o trecho. Assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedeceres os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço em seu amor. Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. E o meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Quer dizer, o próprio Cristo falando de si, né? Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi do meu Pai, eu compartilhei convosco. Não foste vós que me escolhestes. Ao contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei, para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. E tudo isso ele está dizendo para chegar nessa última frase aqui, que eu vou ler para você, e provavelmente que é uma questão para todo cristão. Tudo isso que ele disse agora diz respeito a essa última frase, tem conexão direta. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, ele o concederá a vós. De novo ele falando isso, cara.
ele faz de novo a segunda parte e termina igual, cara, a primeira parte. Você volta ali e você vê de novo, né? E ele conclui dizendo: este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Essa é a prática, velho. Olha que doido. Ouve, guarda, pratica. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. A coisa interessante é que ele fala: eu fiz isso com meu pai, façam isso também comigo. Porque ele fala assim: amando meu pai, eu fiz tudo o que ele pediu. Assim ele entendeu que eu o amava. Façam isso também comigo. Quando eu pedir as coisas a vocês, façam, e assim eu saberei que vocês me amam. Ao mesmo tempo, olha que coisa mais bonita aqui que Cristo está revelando dos discípulos. Ele está falando isso para os discípulos que estão ali com ele, os 12. Vós sois meus amigos se praticais o que eu vos mando. Qual que é o mandamento que ele falou agora? Amai-vos aos outros. Que amais uns aos outros como eu vos amei. Quer dizer, no final ele fala: e o meu mandamento é este. E ele fala para os discípulos: olha só, vocês são meus amigos se vocês praticarem o que eu estou pedindo que vocês façam. E o que eu estou pedindo que vocês façam? Que amei uns aos outros. Só que aí no versículo seguinte eles falam assim: já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Quer dizer, o Senhor compartilha com eles coisas preciosas, coisas que só Ele, Deus, saberia. Mas eu vos tenho chamado amigos. Quer dizer, ele dizendo para os discípulos: vocês estão conseguindo amar uns aos outros. Invertendo ali a coisa, se ele falou que só é amigo dele quem ama uns aos outros e chama os discípulos de amigos, quer dizer que os discípulos tornaram-se amigos de Cristo. Ao mesmo tempo, quer dizer que a prática dos discípulos tem sido eficaz. Eles têm amado uns aos outros, porque ele chamou eles de amigo. Para aqueles discípulos ele disse: seja o que for que pedires ao Pai, em meu nome vos será dado. Mas ele lembra: o que eu vos mando é que amais uns aos outros. Mantenha aí a praxis de Cristo. Ele fala, você guarda no teu coração. Vai para suas coisas, amar o que está diante de você. Essa é a prática. Teoria, ouvir. Guardar, meditar. Prática, ir e amar. E sabe quando você está num dia difícil e aí você não sabe bem resolver alguns problemas? E aí você tem toda essa verdade agora na sua consciência. Você sabe dela. E aí você tenta amar. Mas os discípulos, eles erravam. Eles várias vezes cometiam umas gafes, mano. Não tem a ver com você dar conta ou não. Tem a ver com você meditar sobre como amar as coisas, mesmo as coisas mais difíceis. E aí amar é um negócio muito subjetivo para muita gente, né? Mas Paulo escreve sobre isso. E eu vou te dar, por exemplo, 2, 3 pontos só de como praticar o amor que Cristo mandou. 1 Coríntios 13, Paulo já começa definindo falando assim: o amor é paciente. Cara, quando você tiver para abastecer o seu carro, se você tiver um, e o frentista demorar a te atender, tá escrito: o amor é paciente. Quando você tiver de frente
a uma questão que um pedido, às vezes, você tem algum pedido desses que a gente faz, sei lá, você precisa de docinhos que você encomendou para sua festa de aniversário. Você precisa de um buffet que você contratou para sua festa de casamento. Você precisa você agendou uma consulta com um médico. E aí você chega no consultório e ele atrasa. E você tem outro compromisso na sequência. Para todas essas questões, quando elas não chegam, se o docinho teve algum problema e o cara que ia te levar não vai poder. Se o buffet de casamento precisa mudar o cardápio. Se no consultório você espera muito tempo e vai atrasar teu outro compromisso e o médico te recebe e você já está todo movido de ansiedade, nervoso. E em todos esses lugares, Cristo disse: o amor é paciente. Aqui está dizendo que o amor, ele não inveja. Ele não tem inveja. O que seria o antônimo de inveja? Seria talvez você ser generoso. O amor, ele é generoso. Ele não sente inveja. Quer dizer, ele vibra com a vitória do outro. Então, a hora que você vê uma coisa legal do outro, faça questão de ir lá e falar, ou de vibrar junto, ou de dar os parabéns. Ou... Esse é o que ele está dizendo para fazer. E você pode continuar lendo aqui 1 Coríntios 13, do versículo 4 em diante. Ele vai dizendo todas as coisas que tem o amor. Ele está dizendo que o amor não se alegra com a injustiça. Ele está dizendo que o amor não age de maneira egoísta, que ele pensa em mais pessoas junto. Essas são as questões. Cristo disse: tudo te será dado se irdes e amar uns aos outros. Amar às vezes necessita um pouco de boa vontade, de um pouco de esforço, de um pouco de querer fazer aquilo que Ele nos mandou. Não a sua vontade nem a minha, mas a vontade dele. Ele está dizendo: eu fiz a vontade do Pai e assim eu posso dizer que o amei. Ele está dizendo: vocês também façam o que eu vos deixo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vocês são meus amigos, porque eu tenho percebido o quanto tem amado. Vocês têm praticado essas coisas que eu falei aqui. Sido paciente em muitos momentos. Às vezes a gente, dá aquela... Mas em muitos momentos você tem sido paciente, tem vibrado com alguém do teu lado. Não tem pensado só em você, tem pensado em outras pessoas também. É nesse lugar que ele está dizendo: continue aí. Essa é a prática. Essa é a prática que eu digo: vão e deem frutos. Lembra que tem o fruto do Espírito? No fruto do Espírito é amor, paz, alegria, paciência, paz, fidelidade, domínio próprio e etc. Tudo isso está em nós, vindo por Ele mesmo. E quando os discípulos tinham Jesus ali, tudo vinha de Cristo, para eles. Então é similar ao que a gente tem agora. Agora a gente tem espírito. Ele estava ali em corpo físico e espírito, tudo junto ali, Os discípulos tinham as coisas dele, era uma fonte real. E a gente tem uma fonte real que agora é espírito. Todas essas coisas, elas advêm dessa fonte. E dando valor a ela e focando nela, só assim a gente vai conseguir amar. Só assim você vai conseguir ser mais paciente, com certeza. Não de nós mesmos, sabe? A gente faz essas coisas e é necessário esperar que o que você pediu te seja concedido.
E alguns pontos aqui da Bíblia, por exemplo, Provérbios 3, 5. Eu deixei anotado aqui. Enquanto você espera, haja de acordo com a palavra, né? Que é o que ele está pedindo. Está escrito assim em Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te apoies no teu próprio entendimento, mas no entendimento dele. É isso que ele quer dizer. Não nas coisas que você acha, mas no que ele está achando disso. Não te apoie só naquilo que você pensa ou acha, mas naquilo que ele está dizendo, que a palavra dele, ela é verdadeira e ela não pode se contrariar, ela não pode não seguir o trajeto a qual ela está mostrando que vai seguir. Se ele está dizendo pela praxis, teoria, ouça, guarda, medita, reflete, fica com ela em você, com a palavra, com a teoria dele. A partir daí, vá ao mundo e procure praticar o amor. E ele está dizendo, o que vos pedirem, o que vocês me pedirem, o que vocês pedirem a Deus em meu nome, será dado. E aí você passa a ter um processo de aguardar que aquilo chegue. E aqui está dizendo, enquanto você aguarda, confie no que ele está dizendo. E no Salmo, tudo são bases que a palavra se conecta. Lá num Salmo, por exemplo, tá muito antes de Cristo. Salmo 37. Salmo 37. O versículo também é o 3. Confia no Senhor e pratica o bem. Isso está dizendo, praticar o bem se não amar. São sinônimos. Confia no Senhor e siga amando. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É aqui que está dizendo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Aqui está escrito exatamente sobre o nosso pedido. Que quem vai fazer é Ele. O que Ele vai fazer? Confia, siga amando, medite, guarde no teu coração o que Ele diz, permaneça na videira ligado a Ele. Deixe que Ele te limpe, que é o processo de ouvir o que Ele tem na palavra dEle. É um processo de limpeza, de poda. Ele está tirando o que não é bom e deixando o que é bom. Ele está tirando aquelas coisas que estão fazendo você perecer e colocando em você aquilo que vai te prosperar. Aquilo vai te trazer a vida e a sabedoria, os bons frutos, a prosperidade de fato. Engraçado que às vezes a gente acha que... Eu acho que não é todos não. Eu não sei, o Edson, mas meu irmão, até para parar de sair espinha no meu rosto, eu falo, Senhor, está nas tuas mãos, que o meu rosto seja limpo com a tua palavra e que as espinhas não saiam mais, entendeu? Cara, todas as coisas, meu irmão, eu falo com o Senhor. Por exemplo, se eu começo a ficar com algum vestígio de alguma gripe, eu já falo que o Senhor me limpe, que eu seja limpo disso e que a palavra dele vai me curar. E eu leio a palavra, porque está escrito que aquele que encontra na palavra, que gasta o seu tempo meditando e absorvendo a palavra de Deus, com a verdade que é aqui, que essa palavra, ela é vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser, meu. Se ela é saúde, meu irmão, tá tratando do quê? Do teu dente, da tua espinha, dos teus cabelos que estão caindo, da tua gripe, das tuas dores no joelho, na lombar, em coluna, no ombro, tudo, das suas dores internas, dor de barriga, taranã, não importa o que. Todas as coisas, essa palavra está dizendo, quando você medita e guarda no coração, elas são saúde para o teu corpo. Não é uma coisa só espiritual, não. Vem pro físico. Todas as coisas, mesmo aquelas que não são por uma necessidade, são coisas que são, cara, só para você
ter o prazer de desfrutar daquilo que seria muito extraordinário. Até o que é o extraordinário, assim, que é muito mais do que você precisa, que é abundante, que é aquela coisa que você já está extrapolando nas bênçãos, que você tem que dar para os outros, porque aquilo já é muito para você. É isso também, Cristo está ali, para coisas extraordinárias, coisas fora. E, engraçado, tem uma passagem aqui que eu vou até ler um pedacinho para vocês. Hoje é mais breve, a gente já vai até terminando já aqui. Mateus, essa passagem famosa aqui, entendeu? Mas que a gente às vezes não se dá conta, não. Mas eu tô falando aqui do que Cristo falou no texto que eu tô abordando, que é: em meu nome, tudo o que pedires a Deus te será concedido, se fizeres o que eu tô dizendo. E aí, estão lá os discípulos passando um aperto, não sei o quê. Vem Cristo andando sobre as águas. Todo mundo conhece essa passagem, né? E aí, meu irmão, Cristo vem nas águas, os discípulos estão ali no barco, tudo aperreado. E aí ele olha, os discípulos veem aquele ser vindo sobre as águas, fica meio confuso, o que é isso? É um fantasma? É Cristo? É o Senhor? Aí um fala, não, é o Senhor mesmo, é o Senhor, é Cristo, é Jesus. E aí, o Pedrão faz o quê, meu irmão? O Pedrão não fala assim, cura meu joelho aqui que tá doendo. Ou ele fala assim, olha, tem alguém infartando aqui, pelo amor de Deus. Não. O Pedrão, ele não pede um negócio que é porque ele não pede a cura de um cego. Ele não pede que cura um paralítico. Uma coisa de uma necessidade de vida, entendeu? O que ele pede? Ele fala assim, o que Pedro disse? Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Simplesmente um milagre. Eu falo assim, se é o Senhor mesmo, entendeu? Então, deixa eu andar nessa água aqui, porque eu sei que isso é impossível, entendeu? Mas te conhecendo, eu sei que essa parada pode acontecer. Olha o que Pedro pede, um negócio completamente fora da casinha, meu irmão. Uma parada que não tinha precisão nenhuma. Só precisava acalmar o vento ali, o mar, Cristo entrar no barco e acabou a situação. Mas Pedro pede um negócio que não tem nada a ver com aquilo ali que eles estão vivendo, com a segurança do barco. Inclusive, ele pede só para ele. Ele não pede nada para os discípulos, não, entendeu? Ele pede uma parada que vai fazer com que prove Cristo. Então Jesus lhe responde, vem. E aí? Mas esse Pedro aqui é o mesmo Pedro. Esse Pedro ali do barco é o mesmo Pedro para quem ele está falando essas coisas. Lembre que Cristo falou assim, não existe maior amor do que de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Ele está se referindo a ele mesmo, Cristo. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. E na sequência ele diz, mas vocês já são meus amigos. O que eu expliquei lá no início do vídeo quer dizer que Pedro já tinha aprendido. Não já tinha aprendido porque a gente faz isso a vida inteira, mas Pedro já estava praticando essas coisas. Pedro já estava amando, porque ele tinha a fonte e ele permaneceu do lado da fonte, ouvindo, guardando em teu coração. E a consequência, o fruto, é a prática do amor, que culmina com o que Cristo disse. Sendo assim, o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. Vocês estão entendendo? Essa é a praxis de Cristo. É a teoria integrando com a prática.
É isso aí. Muito bom, né, man? Muito bom. Fechou a conclusão do que foi do vídeo passado, né? Fechamos o vídeo passado. Veja os 2 vídeos. Faça a conexão das 2 partes. Leia esse trecho inteiro. João 15, do 1 ao 17. São verdades de Cristo que se pode ver por várias instâncias. Superficial, mediano e bem profundo, e ainda muito mais profundo do que eu pude ver. Que eu ainda nem consigo ver ainda. Mas esse homem realmente trouxe coisas aqui muito maravilhosas. Guarde elas no teu íntimo, assim como fez Maria. Reflita sobre elas. Medite. Passe um tempo com isso. Nos seus momentos diários. Ache uma hora para você passar um tempo refletindo sobre isso. E o mais ele fará, como está escrito no Salmo. Peça aí o que você tem para pedir. Mas não esqueça da praxis de Cristo. Tá bom? Bom sábado para você, ou se você estiver escutando em outro dia, que o seu dia seja maravilhoso, abençoado, e que as coisas que você pedir sejam atendidas, mas não só atendidas, que sejam surpreendentemente atendidas pelo esse bom Cristo que nos ampara a todo momento. Boa semana, até o próximo vídeo. Fiquem bem. Valeu, Edson. Valeu. Até o próximo. Até o próximo sábado às 7 horas aqui nesse canal que diz pra você que Deus é bom todo o tempo. Tchau pra vocês. Valeu.